Quero ir para Tel Aviv enquanto recebemos Eilon Levy, ex-porta-voz do governo israelense. Boa tarde de Nova York. Obrigada por voltar, Eilon. Bem-vindo novamente. Olá, boa tarde. É bom estar aqui. As Forças Armadas israelenses diz que atingiu 8 pontes no Irã. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que as forças de defesa de Israel também atingiram trilhos de trem iranianos hoje, que são usados principalmente por civis, pelo menos no que diz respeito à ferrovia. Israel diz que os ataques visam impedir o transporte de armas pela Guarda Revolucionária Islâmica. Eilon, sendo realista, há espaço para diplomacia com menos de 5 horas para o prazo final? Bem, você sabe, como todo mundo no mundo, eu espero que o regime iraniano I hope the Islamic Republic volte à razão e concorde em acabar com esta guerra de uma forma que encerre sua agressão. Mas, neste momento, o regime iraniano está tentando manter o mundo como refém e chantagear os Estados Unidos. Vimos no New York Times sua lista de exigências para acabar com esta guerra. Ele quer criar um pedágio no Estreito de Hormuz e cobrar milhões de dólares para navios passarem. Ele exige suspensão total das sanções para retomar a construção de mísseis balísticos capazes de alcançar os Estados Unidos. Ele quer imunidade para suas forças por procuração na região, responsáveis por tanta violência e terrorismo. Então, espero que o presidente Trump consiga assustar o regime iraniano, fazê-lo ouvir a razão para que recue e acabe com sua agressão na região. Porque neste momento não percebe o quanto está sendo derrotado no campo de batalha e ainda acredita poder fazer exigências aos Estados Unidos. Esta guerra já dura muito mais tempo e acho que é seguro dizer que ninguém esperava que a guerra fosse durar tanto, especialmente com o regime iraniano respondendo da maneira que respondeu. Trump afirmou à Fox News que isso vai acontecer às 8 da noite, salvo acordo nas próximas horas. Você acredita que Israel está preparado para honrar um possível acordo ou cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã? Acho que Israel vai querer ver que qualquer acordo acabe com a ameaça do Irã aos seus vizinhos. Para Israel, o programa nuclear e o programa de mísseis balísticos do Irã são uma ameaça existencial. Nossos vizinhos do Golfo, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita, também afirmam que não querem um simples cessar-fogo que permita ao regime iraniano voltar a construir mísseis balísticos, drones e atacar navios internacionais. Eles querem que a ameaça da agressão iraniana, do maior patrocinador estatal do terrorismo do mundo, que grita morte à América e morte a Israel, acabe. E eu acho que Israel acredita que os Estados Unidos compartilham desse objetivo. Este não é o momento de permitir que o regime iraniano ganhe tempo para reconstruir esses mísseis balísticos e ameaçar o mundo. Esta guerra deve eliminar de vez a ameaça do maior patrocinador estatal do terrorismo mundial. Quero ler o aviso do presidente Trump. Uma civilização morrerá esta noite para nunca mais voltar. Ele conclui: Deus abençoe o grande povo do Irã. Você, Eilon, disse que não entende a conexão entre essas duas frases. Pode me explicar isso? A ameaça de destruir uma civilização inteira, se você parar a citação aí, pode parecer dirigida a todo o povo do Irã, mas ele afirma claramente: Deus abençoe o grande povo do Irã. O presidente deixou claro que não é uma guerra contra o povo iraniano, mas com o povo iraniano. Ele quer que se levantem e retomem seu país. Tudo indica que, ao falar em civilização, o presidente se referia ao regime iraniano. Ele quis dizer a civilização do terror islamista que o regime impôs ao povo e a toda a região por quase 50 anos. E é isso que precisa chegar ao fim para que um novo Irã livre possa ser construído a partir disso, e não que ele esteja ameaçando o próprio povo, que é, claro, a principal vítima do regime iraniano. O New York Times tem uma nova reportagem. Está detalhando que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu vendeu a ideia de o presidente Trump atacar o Irã durante uma reunião na Casa Branca, na sala de situação, em fevereiro, há mais de 2 meses. O que isso revela sobre o alinhamento entre o presidente Trump e o primeiro-ministro Netanyahu? Acho que o presidente Trump vem falando há décadas sobre a ameaça do Irã buscar uma arma nuclear. E foi o presidente Trump quem, em seu primeiro mandato, rasgou o desastroso acordo da era Obama. Isso deixaria o Irã livre para obter armas nucleares e receber bilhões para investir em mísseis balísticos e grupos armados aliados na região. Este presidente não precisou ser convencido de que o principal patrocinador estatal do terrorismo, que apoiou responsáveis pela morte de muitos militares americanos, é uma ameaça. Em vez disso, você vê Israel e os Estados Unidos lutando lado a lado. Caças israelenses bombardeando líderes do regime que estão no topo da lista dos mais procurados dos Estados Unidos. Aviões americanos reabastecendo caças israelenses nos céus.
Por isso, o secretário Hegseth diz que Israel é um multiplicador de força e um sopro de ar fresco, pois os Estados Unidos finalmente lutam ao lado de um aliado que enfrenta nossos inimigos em comum. Estou lendo outro relatório da Político agora, ajustando isso. Os planejadores de guerra do Pentágono estão trabalhando para atacar locais de energia iranianos que fornecem combustível e energia tanto para civis quanto para militares, como uma provável forma de contornar eventuais acusações de crimes de guerra. Acusações de atacar infraestrutura básica que sei ter uso militar e civil. O que acha disso, Eilon? A infraestrutura de energia do Irã é seu calcanhar de Aquiles. O regime iraniano precisa dos recursos provenientes da venda de petróleo para a China, permitindo que a China construa enormes reservas estratégicas. Para financiar a Guarda Revolucionária Islâmica, para financiar os mísseis balísticos e para financiar as forças por procuração. Agora, se um alvo é um alvo militar legítimo, depende de ele estar sendo usado para perseguir os objetivos militares do Irã. É por isso que vimos, por exemplo, aquelas pontes sendo alvo porque estavam sendo usadas para transportar armas pelo regime iraniano. É por isso que estamos vendo usinas petroquímicas sendo atacadas, porque elas estão produzindo o ácido nítrico que está sendo colocado nos mísseis balísticos. Então, imagino que os planejadores de guerra do Pentágono vão estar olhando não apenas para impedir os ataques do Irã, mas também para impedir que o Irã seja capaz de atacar e incapacitar a capacidade do inimigo de travar guerra, negando a ele essas armas. Eilon, quero retomar a pergunta inicial. Com Trump evitando responder se ataques à infraestrutura civil no Irã seriam crimes de guerra, você afirmou que bombardear pontes não é crime de guerra quando usadas para fins militares. Sabemos que é de uso duplo. Dito isso, os Estados Unidos e Israel deveriam ignorar essas preocupações que até as Nações Unidas, e bem, vou deixar o Papa de fora. As Nações Unidas acusam crimes de guerra. Ao longo desta guerra e da guerra de Israel contra o Hamas, as Nações Unidas sempre defenderam terroristas, distorcendo o direito internacional para protegê-los e impedir que democracias se defendam. O direito internacional é importante, mas o direito internacional não protege regimes terroristas quando eles usam locais para fins militares. Mas e quanto àquelas infraestruturas civis, Eilon, como as pontes e as ferrovias? Há no direito internacional o conceito de infraestrutura de uso duplo, empregada por militares e civis. Mas o fato de ser usada por civis às vezes não torna necessariamente esses alvos ilegítimos. Se estiverem sendo usadas pelos militares, podem ser consideradas alvos militares. E então você precisa avaliar isso dentro de todas as regras do direito internacional de proporcionalidade, distinção e necessidade. O simples fato de poderem ter uso civil não as torna imunes, nem significa que regimes e exércitos terroristas possam se esconder atrás delas. O direito internacional não é assim. Na verdade, estou pesquisando quantos civis iranianos usam essas pontes. Vou chegar a esse número e, pelos dados, parece equilibrado, mas só vou afirmar após minha apuração. Muito obrigada, Eilon Levy. Agradecemos seu tempo e o contexto que você trouxe.